a todos, o programa 60 Minutos está iniciando com muita alegria, acreditando que realmente este programa você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida e terá realmente todas as coisas alcançadas pelo poder de Deus. No programa de hoje nós teremos a presença do pastor Emanuel Souza, que vai nos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e realmente vai compartilhar com você grandes coisas, grandes verdades que realmente se nós atentarmos à voz de Deus, nós vamos vencer. No programa de hoje nós vamos aprender sobre a origem dos problemas. E sim, todo problema, toda maldição há uma causa, há uma raiz. E é importante nós termos isso no nosso coração. E ao decorrer do programa é isso mesmo que nós vamos aprender. Duas origens que podem acarretar problemas na nossa vida. E nós, ao decorrer do programa, temos disponível para você um número, um WhatsApp, em que você pode nos enviar o seu pedido de oração. E no final, o pastor Emanuel vai orar e abençoar a vida, os pedidos de oração de cada pessoa que nos enviar. O WhatsApp está passando em rodapé, o DDD é 16 99115 0532. Envia-nos o seu pedido de oração, nós vamos registrar e no final realmente você vai receber o seu milagre através da oração do pastor, em que realmente o Espírito Santo vai entrar através dessa oração na sua vida e algo de bom vai acontecer. Nós agora vamos ficar com algumas ferramentas que nós temos disponíveis para você. Nós temos a visão no nosso ministério que é de irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. É importante nós termos no nosso coração que você que já conhece a Jesus tem a tarefa de continuar anunciando a Jesus às outras pessoas. Se você está pela primeira vez acompanhando aí o nosso canal, a TV Maná Brasil, a primeira vez que você está ouvindo falar de Jesus, ou até mesmo parou para realmente ouvir a vontade de Deus para a sua vida, sabe que realmente Deus, Ele te escolheu. Realmente Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. A Bíblia diz que nós somos a luz e o sal desta terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença e Deus precisa de você para fazer a diferença, seja onde quer que você esteja, no estado onde quer que você esteja, na cidade, no bairro, saiba que realmente você é um ponto de luz para levar Jesus a todas as pessoas. E para isso nós temos a ferramenta, nós temos um projeto que nós chamamos aqui, é o projeto mais importante do nosso ministério, que são os grupos familiares. Os grupos familiares é ali realmente o ponto de luz em cada bairro, cada cidade, em que realmente vai falar da palavra de Deus para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus familiares, de uma forma diferente, de uma forma mais leve, de uma forma para que você possa criar laços de amizade, para que você possa criar raízes em Deus, para que durante a semana realmente você possa ter aquele seu momento com Deus. Sempre falar de Jesus é uma coisa boa, uma coisa leve, que não traz fardo e nem condenação. E quando você for evangelizar, realmente leve Jesus de uma forma leve. O Jesus, ele transforma, ele liberta, e esse Jesus é que nós temos que anunciar a todas as pessoas. Quando nós falamos de evangelização, é nós falarmos as boas novas, coisas boas que Deus tem para a nossa vida. E é realmente isso que nós temos que ter no nosso coração. Deus, ele não traz o problema. Deus, ele não é o causador de todo o mal, mas pelo contrário, ele é a porta de escape. Ele é a solução para os seus problemas. Confie em Deus, faça a vontade de Deus e a sua vida vai mudar para melhor. E no projeto dos grupos familiares é onde você vai aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Se você quer saber um pouco mais sobre este projeto, se você quer fazer parte de um grupo familiar, eu exorto você a entrar no nosso site, na TV Maná Brasil, e lá tem o ícone da morada das nossas igrejas, em que você pode procurar uma igreja Maná mais perto de você. Você pode entrar em contato com os nossos pastores também, através do número que passa em rodapé, para que você possa saber um pouquinho mais desse projeto e realmente entender qual é a importância e o valor que há num grupo familiar. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e aproveite para evangelizar, olha só. Aproveite para convidar os seus amigos, os seus familiares, os seus conhecidos. O programa 60 Minutos já começou e você ainda vai a tempo de descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Fui eu que
escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Entre a multidão, Ele me escolheu. Para fazer a diferença, Ele me escolheu. Me confiou uma missão nessa terra: resgatar almas perdidas, um planeta em guerra. Me municiou com o poder do alto para curar, libertar os encarcerados, representando aqui o autor da vida. Pela graça fui escolhida. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Por muitos caminhos eu procurei encontrar a paz que tanto sonhei. Neste labirinto não achei respostas, um mundo de ilusão me virou as costas. Foi aí que num clique tudo mudou. Minha vida da água pro vinho transformou. Resgatado das trevas pela cruz de Cristo, pela graça eu fui escolhido. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Cristo me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Não escolhi a Cristo, Ele me escolheu. Ele me escolheu, Cristo me escolheu. Nós agora vamos aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós vamos aprender que realmente toda maldição há uma causa, há uma origem. E o convidado para nos falar um pouquinho sobre isso, sobre o material que nós temos na nossa sala da palavra, que é o livro A Origem dos Problemas, é o pastor Emanuel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite, Tatiana, e é sempre um prazer estar aqui, né, neste programa. Nós vamos agora aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e mostrar para o pessoal que não está nos acompanhando, né? Que é uma grande família de brasileiros que estão nos acompanhando realmente para descobrir qual é a vontade de Deus para suas vidas, não é? Exatamente, hoje vamos falar de algo muito importante que está ligado à área do amor, não é? Que é o jogo e a manipulação, e estender o dedo também. E isso vamos ver hoje que realmente existe sempre uma origem ali por trás de doenças, por trás de problemas, e acredito que vai ser muito proveitoso esse tempo, esse programa de hoje. Quando nós falamos sobre julgo e manipulação, né, estendendo o dedo, aquilo que nós usamos o termo, né, sobre andar em amor. As pessoas, por vezes, não remetem à área financeira, à área da saúde, à área familiar, e pensam que ele é uma área isolada da sua vida, né, que é, pronto, o lidar com as pessoas. Mas hoje nós vamos ver no nosso programa que não, tudo está ligado, é como uma casa, né? Todos os cômodos se ligam e tornam o que é a casa pelo seu interior, né? E é importante o pessoal que está lá em casa entender que toda maldição há uma causa, não é? E o capítulo 4 do livro, né, fala sobre o jugo e a manipulação. Nós vamos começar pelo jugo, né? Que acredito você que nunca ouviu isso, quando ouvi a palavra jugo, às vezes nem remete a querer manipular ou a oprimir, mas sim ao julgamento. E não tem nada a ver. O jugo é o quê? Quando nós falamos que o jugo e a manipulação é uma origem dos problemas. Sim, nós temos que entender que a primeira coisa é que
Deus ele é perfeito, Sim. não é? E quando Deus enviou Jesus para morrer por nós naquela cruz, nós entendemos que Deus, ele não é um Deus que nos obriga a fazer alguma coisa, não é? Na verdade, a Bíblia fala que Deus nos deu livre-arbítrio, mesmo ele sendo Deus, né? Deus nos deu livre-arbítrio de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, claro que Deus sempre diz, existe dois caminhos, né? A vida e a morte, mas escolhe vida para que tenhas vida. Então, Deus, ele abomina todo aquele que pratica o julgo, a manipulação, o estender do dedo. E o julgo é quando alguém cria certos tipos de opressão, não é? Opressão na vida de pessoas. É quando alguém faz coisas que faz com que aquela pessoa se sinta oprimida e de maneira tal que daí já linka com aquilo que nós chamamos a manipulação, Sim. porque está tudo ligado um ao outro. Quando alguém está debaixo de opressão, consequentemente essa pessoa começa a fazer coisas que não é da sua própria vontade e consequentemente ela já começa a entrar no sistema do jogo, da manipulação e aí vai, e é isso que vamos falar hoje. E quando nós falamos de julgo e manipulação, estamos nos falando de pessoas. Que às vezes as pessoas pensam, mas é o diabo que faz isso, é meu inimigo que faz isso. Não, nos dias de hoje é habitual as pessoas, por quererem benefícios na sua vida, usar do julgo e da manipulação. Isso está presente em tudo, na família, num casamento, até mesmo crianças. Às vezes naquela inocência, né, de uma forma consciente, vem com a manipulação. Mas é importante nós entendermos, isso vai criar uma origem para os nossos problemas. Não da vítima, mas sim daquele que está tentando manipular para as coisas acontecerem, ou não é? Sim, nós podemos ver isso na igreja também. Imagina que nós, enquanto servos de Deus, cristãos, falemos, olha, se você não for à igreja, você vai para o inferno, né? Então, a pessoa pode ir até ir à igreja, mas é com medo de ir para o inferno. Claro que a Bíblia fala que só existe um caminho, que é Jesus, né? De uma certa forma, se isso não acontecer, sabemos que só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Mas a maneira correta deveria ser o seguinte: eu vou à igreja porque eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu quero estar com Ele, eu tenho alegria de estar com Jesus. Então, ou seja, já muda o contexto, né? Ao invés da pessoa ir à igreja no sentimento de medo, oprimido, eu tenho que ir à igreja porque pode ser que eu morra hoje e eu vá parar no inferno. Ou seja, já muda. Não, eu vou à igreja porque, acima de tudo, eu amo a Deus, eu amo Jesus, Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos este sentimento de alegria, não é? Em estar com Ele e também em vivermos, né? Não só vivermos bem, mas também fazer com que as pessoas vivam bem também. Até porque as nossas atitudes, ela tem muito mais valor do que aquilo que a gente fala. E quando nós que já conhecemos a Jesus estamos falando da palavra de Deus, é importante nós entendermos a responsabilidade que nós temos. E quando nós falamos sobre julgo, sobre manipulação, sobre a área do amor, é importante nós remetermos no nosso coração, que está ligada com as nossas atitudes. É aquilo, né? Não sei se Alagoas é assim, mas lá embaixo o papagaio fala, tem lá, ele é treinado, ele começa a falar. Tem até aqueles que cantam, né? Na verdade, quando na minha casa, né, tinha um louro. Então tudo que eu falava, ele falava, ou seja, eu falava também. Então, ou seja, é um ditado, né? Falar até papagaio fala, mas é importante nós termos as nossas atitudes que vão fazer a diferença. Exatamente, até porque a Bíblia fala que quando nós decidimos amar aquele que nos fez mal, não é? Aquele que nos machucou, que nos magoou, eu estou dizendo que realmente eu sou um filho de Deus, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Então, o andar em amor, não é? Que isso que nós estamos aprendendo hoje, o jogo e a manipulação, é um dos fatores que faz com que a pessoa se afaste de Deus e entre problemas. É por isso que o livro é chamado A Origem dos Problemas. Uma dessas áreas é o amor. Esses dias eu ouvi um testemunho muito bonito de uma senhora que sofria de violência doméstica. E ela falou que foi mesmo ali violentada durante muito tempo. E um dia foi convidada a ir à igreja. E depois, quando chegou na igreja, ouviu lá falando sobre o amor, o perdoar. E ela falou, como é que eu posso perdoar alguém que me maltratou, me fez tão mal, que me violentou? E muitas das vezes a violência não é só física, mas também verbal,
Né? A violência verbal também, ela por Machuca. vezes machuca mais do que a física, porque aquilo Sim. fica na cabeça, a pessoa não consegue, Não esquece. exatamente, não consegue esquecer, não consegue ter paz. E ela falou que encontrou Jesus e decidiu simplesmente perdoar. Foi uma decisão, porque o perdoar também é uma decisão, não é? Uhum. E ela falou que depois deste dia as coisas melhoraram, não é? As portas se abriram, porque ela permitiu Deus entrar na vida dela e também remover um dos obstáculos que fazem parte da origem dos problemas, que é a falta de perdão. Perdão. E tudo isso está ligado com muitas origens, não só como pronto, na área da infelicidade, como também na área da saúde. Uhum. Quando nós falamos sobre o amor, as pessoas pensam que isso não tem nada a ver com a minha área financeira, não tem nada a ver com a minha área da saúde. Por vezes as pessoas que às vezes estão nos acompanhando estão pensando, pastor, olha, eu julgo e manipulo, mas eu sei que é ali uma coisa mínima, é aquele pecado ali bem pequenininho que deve Deus nem contar, Deus nem tá vendo. Mas não existe pecadinho, pecadão, Não, né? para Deus tudo. Claro que cada um Sim. tem a sua consequência, Sim. né? Claro que a gente sabe que tem Peso, o peso, mas para Deus pecado é pecado, não existe pecadinho. E isso é mesmo muito interessante. Imagina uma barragem, né? Sim. Acredito que todo o Brasil conhece o que é uma barragem, né? Só no Nordeste, pronto. Imagina uma barragem que a partir dessa barragem leva para as casas, não é? Água e por mais que tenha uma barragem, se nenhuma casa estiver ali com um tubo entupidos, com pedras, com sujeira, por mais que a barragem tenha água, consequentemente não vai chegar água. Se chegar água é pouca. Por quê? Porque, na verdade, a mão de Deus não está encolhida para não abençoar. Pelo contrário, está estendida, mas as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então, esse exemplo tipifica isso. Ou seja, por mais que Deus esteja ali com a mão estendida, existe ali uma barreira, existe ali um impedimento. E um deles é a falta de perdão, o julgo, o manipular e o estender o dedo. Até pesquisas comprovam de que a pessoa quando está doente, que está passando por falta de perdão, ressentimento, rancor, o coração dela com o tempo vai diminuindo, para nós entendermos a dimensão do que é nós andarmos em amor. Mas sabe, pastor, olha, é porque não sabe o tamanho do meu problema. Naquela pessoa é impossível te perdoar. E o melhor exemplo para isso que nós temos na Bíblia foi Eliseu. Eliseu foi alguém que estava com o queijo e a faca na mão para poder Exatamente. fazer o mal para todo aquele exército que tinha ido cercar ele para matar. Sim. Não era para falar olá, dar um abraço em Eliseu, mas não, era para realmente matar ele. E quando ele teve a oportunidade de fazer algo diferente, ele fez diferente. E quando nós falamos sobre o julgo, sobre a manipulação, sobre a área do amor, é importante nós entendermos. Não podemos andar por aquilo que nós sentimos, porque vai sentir ou não vai? Claro. Essa história de Eliseu, por acaso, é muito bonita. Foi a primeira Sim. história que eu vi. O que eu vi foi essa história. E eu fico a imaginar, não é? Na verdade, Eliseu mostrou os sírios que Sim, ele era diferente. sim, Né? Ele agia diferente. Então, ele teve que mostrar algo que é de Deus, é o amor, não é? E ele, ao invés de matar todo aquele povo, né? O rei queria fazer isso. O rei não estava ali com a comunhão diária, não é? Queria matar e ele falou: não, coloca pão, água para que eles possam comer e vão embora para o seu senhor. Mas a Bíblia também conta outra história que é muito importante, que é de um senhor, não é? De um homem que devia ao seu senhor. Uhum. E ele disse: Senhor, não tenho como te pagar. E chorou, chorou, e o seu senhor disse: tá bem, te perdoei, vou te perdoar. Na saída vamos supor, do palácio, onde ele estava com o seu rei, encontrou alguém também que o devia. Só que o devia, a quantidade que devia era inferior àquilo que ele devia ao seu senhor. Ao invés de ele perdoar também, da mesma forma que ele foi perdoado, ele decidiu maltratar aquela pessoa, decidiu chamar as autoridades, e o seu senhor, o seu rei, ficou a saber que ele tinha feito isso, e o chamou. E disse: olha, da mesma forma que eu te perdoei, também você deveria ter perdoado o teu irmão, o teu colega, o teu amigo. Então, da mesma forma que você fez com ele, também vou fazer com você. Então, se nós não perdoarmos os homens, também Deus não vai nos perdoar. E nós precisamos do perdão de Deus. Exato. Todos os dias, todos os dias.
todos os dias é algo importante nós termos o perdão de Deus para a nossa vida. E tudo está ligado com a lei de semear para colher, porque é uma lei. Tudo aquilo que você que está em casa semear, é isso que você vai colher. E na área do amor não é diferente. Por isso, decida todos os dias praticar o bem. Quando nós falamos sobre o jugo, sobre a manipulação, realmente nós entendemos. Nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a manipular de uma forma inconsciente, estamos sujeitos a oprimir as pessoas. Por vezes, é tanto julgamento na vida de uma pessoa, é tanta opressão, nós oprimimos tanto uma pessoa que ela acaba por sofrer. Ou até mesmo você que nos acompanha é a pessoa que está do outro lado. É a pessoa que está sendo oprimida, é a pessoa que está sendo manipulada e decida realmente fazer a vontade de Deus. Tenha no seu coração que nós não podemos mudar ninguém. Ou podemos, pastor? Na verdade, a única pessoa que pode mudar alguém é Deus, né? Ele é a única pessoa. E sabe, a manipulação, falando agora um pouco sobre a manipulação, é algo mesmo, infelizmente, é algo diabólico. Porque eu estou usando da minha influência, até mesmo do meu dinheiro, daquilo que eu tenho, para fazer alguém fazer aquilo que eu quero. Ou seja, estou usando daquilo que eu tenho para fazer a pessoa fazer algo que eu quero. Então, ou seja, eu estou usando de alguém, né? Eu estou usando literalmente de alguém. E isso é muito mal perante Deus. Deus não faz isso com ninguém, nem quer que nós façamos. É uma vida, né? Exatamente. São sentimentos, são pensamentos, são tudo que está por detrás. E o jugo e a manipulação está presente em tudo. Em empresas, em casamento, tanto como homem como uma mulher, em filhos. E é importante você se libertar de tudo isso. No final do programa nós vamos orar para que realmente não é na nossa sabedoria, não é no nosso conhecimento, mas a sabedoria que vem de Deus. Que todos os dias você possa pedir para Deus um espírito de sabedoria e de revelação, para que você não possa cair nisso, porque nós estamos sujeitos. Todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas, é aquilo, né? O mal que você não quer fazer, é isso que você acaba por fazer. Mas confie na sabedoria de Deus, confie no poder de Deus, que Ele sim tem poder para sempre nos ajudar. No próximo bloco, nós vamos falar também sobre o outro lado, que é sobre o estender do dedo. Nós estamos nos baseando no versículo que diz, né? Tirar, então, o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E nós vamos aprender sobre a importância de tirarmos do nosso meio o estender do dedo. Se você não sabe, fique conosco e daqui a pouquinho você vai descobrir o que significa, né, essa frase. E realmente você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Aproveite esse momento para fazer o seu pedido de oração e para evangelizar. Então, vamos ficar agora com o nosso videoclipe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É o Evangelho, nós apenas estamos a tentar levá-lo a todo lado. Nós vamos aguentar, sempre dizemos que vamos aguentar, porque sabemos que vamos aguentar. Tchaca, tchá, tchá. Nós vamos aguentar, eu te disse que vamos aguentar, eu acredito que vamos aguentar. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra de Deus. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra. Ouço o rugido de um leão por cima desta pentagrama. Vejo um homem retirar os três que estavam na fornalha. Homens de ferro rodearam a cidade de Jericó. Vejo os seus muros a caírem tipo quedas lá em Calandula. David feroz na sua mão traz uma funda. Eu nunca vi gigantes a levar tanta basura. Servimos a pátria, servimos a revolução. Agora é hora de partirmos em prol da salvação. Somos milhões e contra milhões ninguém combate. Tentar derrubar esse certo seria um erro grave. Não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. Autoridade espiritual, as nossas armas não são convencionais. Posto à prova podem ser fatais. Conheço a tática dos meus inimigos. 70 vezes 7, sigo o meu caminho. 70 vezes 7, sigo o meu caminho. Nós vamos aguentar, sempre dizemos que vamos aguentar, porque sabemos que vamos aguentar. Tchaca, tchá, tchá. Nós vamos aguentar, eu te disse que
enraizados na palavra. Nem vê a fé que vence o mundo, faz sinais e maravilhas, tipo Cristo em Samaria. E pisa serpentes, escorpiões, mas nada lhe faz dano algum. Não é pouca gente que aplaudiu enquanto os discípulos choravam, prostrados em oração. Jesus mandou a resposta: não tenham medo de nada, fiquem só firmes na palavra. Tanta para receber a unção, revesti-los com poder para resgatar a multidão. Mensageiros de paz com a mensagem de salvação. Se passais vicissitudes pela causa de Cristo, vai à igreja, chega cedo e tira notas do sermão. Pratica essa palavra para trazer libertação. São servos do Senhor, homens de Deus, são seres humanos. Alertar a humanidade é nosso principal dever. Se não sabias, então passas a saber. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra de Deus. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra. É isso mesmo. Mantém-te firme. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados nos lugares celestiais. Permanecer firme na palavra de Deus até o fim, até Jesus voltar. Afinal, este é o maior objetivo de nós conhecermos a Jesus, permanecermos firmes e termos a nossa salvação. E para termos a nossa salvação e para cumprirmos a vontade de Deus para a nossa vida, é importante nós entendermos aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus, né? E hoje o pastor está nos ensinando, né, sobre a importância de nós entendermos que toda maldição há uma causa, há uma origem. E nós aprendemos no primeiro bloco sobre o jugo e a manipulação, que é algo que realmente entope ali o cano, né, o tubo que traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. E agora nós vamos ver, né, sobre o estender do dedo. É algo tão inconsciente, é algo tão sutil, é algo tão assim que vem pequenininho dentro do nosso coração, que se nós dermos ouvido, vira uma bola de neve, ou não é, pastor? Sim, o estender do dedo é algo que está presente em tudo, né? Podemos ver que o estender do dedo é algo que já acontece naturalmente. Olha a roupa ali. olha a roupa, olha a roupa. Olha, vi hoje que a Tatiana veio com a mesma roupa do pastor, basicamente, mesma roupa não, parecida, olha. Sim. Ou seja, já começa a fazer o jugo, né? Só que o jugo, a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia está lá tudo que nós precisamos. É o manual, né? Exatamente. Então, Está lá em Mateus 7 que nós não devemos julgar, porque da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Só que, por quem seremos julgados? Não é só por Deus, né? Deus é o juiz, mas na verdade é um semear, justamente, né? Ou seja, eu semeio. Se eu semear o estender do dedo, no caso, exatamente o estender do dedo, sim. apontar o dedo, eu vou sempre estar colhendo isso. As pessoas vão sempre me julgar, vão sempre apontar o dedo. E como é uma semente, não é da forma que eu semeei, é ainda mais. Porque uma semente gera várias sementes. Então, Deus nos alerta sobre isso em relação ao apontar do dedo. E é engraçado, é interessante que aquele que costuma apontar o dedo certamente está pior do que aquele que ele está. Porque a Bíblia fala, né? Porque às vezes é só para preencher o ego, né? Ou até mesmo confortar. E até mesmo, nós não podemos esquecer, Tatiana, que nós somos carne, não é? Né? Nós temos uma carne, embora que o nosso verdadeiro eu é o nosso espírito. Mas a Bíblia fala que nós não devemos andar por carne. E a carne, ela vai exigir e vai nos forçar coisas que não vêm de Deus. E o estender do dedo não vem de Deus, né? E nós não podemos olhar o arqueiro que está no olho do nosso irmão, porque pode ser que nós tenhamos uma trave. Então, é aquele ditado que lá no Nordeste fala muito. É o sujo falando do mal lavado, né? Então, fica mal, né? E o estender do dedo é algo que realmente destrói muitas pessoas. Porque às vezes as pessoas pensam, mas eu não falei, então eu não perdi a razão. Mas muitas vezes está no pensamento. O julgamento está no pensamento e no olhar e julgar uma situação, julgar uma causa. E o que nós temos que ter no nosso coração é, se eu estivesse na situação daquela pessoa que eu estou julgando, será que eu não teria uma atitude igual ou semelhante a ela?
E é importante nós entendermos que todo mundo tem defeito, todo mundo está sujeito a errar. E às vezes nós não sabemos como é que foi o dia da pessoa, né? Às vezes um acordar meio Uhum. da pá virada, né? Sim, do O avesso. Exato. Mas é importante nós entendermos que todos nós temos os nossos obstáculos, as coisas a se vencer. Mas se nós entendermos que todos nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a falhar, e você entender no seu coração que quanto mais a pessoa que está lá em casa julgar, até mesmo nós, quanto mais nós julgarmos, nós seremos julgados de volta. Uma coisa que Deus ele mostra na Bíblia foi Moisés. Moisés era alguém que tinha pecado. A sua irmã, que era Míria, como era líder, falou assim, não é possível, Deus ele não vai perdoar. Deus ele não está vendo, já que eu estou aqui na terra, eu vou falar para Deus, eu vou fazer aqui um escarcéu para realmente mostrar o que Moisés está fazendo. Mas não era bem assim que Deus olhava, né? Não, até porque Moisés era um amigo íntimo de Deus, né? E se Moisés precisasse ser julgado, não seria por Miriam, sua irmã, mas sim por Deus. Sabemos nós que Miriam ficou muito mal, né? Ali abriu portas, infelizmente, a atormentadores. Isso é uma das origens dos problemas. E, consequentemente, não só, na verdade, não foi um atormentador que causou ali a lepra de Miriam, Sim. não é? Ali foi mesmo um castigo de Deus, mas são coisas que as pessoas fazem que abrem portas a atormentadores. Quando eu falo atormentadores, são doenças, né, que abrem. A Bíblia fala lá em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, matar e Matar e destruir. destruir. E isso tudo, o estender do dedo, abre portas a esse tipo de situações e faz com que a pessoa não vença. E eu acho que a vontade da pessoa que está lá em casa é vencer. É justamente não ter que esse problema de não vencer ou de não conseguir algo na sua vida. Porque isso acaba por vir a frustração, acaba por a pessoa ir por caminhos, que aí é que entra um problema, né? Sim, Para tentar resolver um problema, achar uma causa, acaba entrando por caminhos que desagradam a Deus. E aquele problema que era pequeno acaba virando e uma muitas bola de pessoas falam neve. assim: "Ah, mas eu não consigo passar despercebido em relação a esse assunto, em relação a essa pessoa, em relação à conduta dessa pessoa". Então devemos fazer o seguinte: deixar de lado os Uhum. defeitos, porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Não existe alguém que é perfeito. Perfeito só Deus, né? E olharmos para as qualidades dessa pessoa. Aprendemos também isso na área da família, né? Do casamento. Antes de casar, algo que já falamos também. Antes de casar, fechar os olhos. Na verdade, abrir os olhos e Sim, depois fechar. fechar os olhos. Por quê? Porque é um momento para nós olharmos apenas as qualidades das pessoas, E né? um segredo que nós aprendemos é olhar para a pessoa como Deus olha. Exatamente. Nós tentarmos ver, é procurar olhar para o lado bom da coisa, né? É aquilo da pessoa ser muito pessimista, muito positiva, né? Uma pessoa pessimista, ela sempre vai olhar o lado negativo, algo que vai dar ruim. Só que aquela pessoa que já não quer olhar para o lado negativo, né? Acaba por realmente olhar as coisas boas. E quando nós falamos sobre andar em amor, quando nós falamos sobre perdoar, sobre estender do dedo, é importante nós entendermos isso, né? É um papel fundamental para nós vencermos. E até tem um versículo muito interessante, está em Isaías 58:9, né? Que diz que muitas vezes lá está escrito, né? Se você que está em casa quiser ver, né? O pessoal que está lá em casa Sim. quiser ver, realmente vai descobrir isso. Que então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás. Muitas pessoas clamam a Deus, gritam a Deus e querem realmente a solução dos seus problemas. Mas Deus fala, olha, eu estou aqui, mas Precisa corrigir antes... algumas coisas, não é? Não é que Deus esteja ali fazendo acepção de pessoas, Exato. mas Deus é santo, né? Deus é santo e aonde há jogo, estando do dedo, manipulação, Deus não está, porque como ele é alguém santo, alguém que não julga, eu aprendi, não é, que é muito nós somos muito importantes para Deus. A mesma importância, a mesma, como posso dizer, o mesmo carinho, o mesmo valor que eu tive quando eu nasci, eu vou ter até eu morrer perante Deus. Então, nós somos especiais perante Deus. Então, julgar não vai nos levar a lugar nenhum, porque nós não somos nenhum juiz. Então, vamos deixar de julgar lá em casa, né? Pois é. E qual é o conselho que o pastor dá para aquelas pessoas que nos acompanham que quer se libertar disso? Por vezes está ali naquele jugo, naquela manipulação, oprimindo uma pessoa.
hoje na posição de uma pessoa que está fazendo isso, que está julgando, que está estendendo o dedo, o que elas devem fazer para mudar essas atitudes ou até mesmo realmente ter uma transformação de vida na área do amor? A primeira coisa é nós nos arrependermos diante de Deus, né? Porque eu peço perdão a Deus, Deus vai me perdoar e também eu vou libertar o meu perdão. E quando nós falamos de pedir perdão a Deus, é nós nos arrependermos. E arrependimento significa mudança de pensamentos, sentimentos, atitudes. E a partir daquele momento, não é que eu vou virar alguém perfeito, mas eu vou, a partir daquele momento, estar ali com Deus, pedindo ajuda, Senhor, que eu não ande nessas condutas, que eu não aponte o dedo, que eu não faça com que pessoas façam algo que eu quero, usando da minha influência, daquilo que eu tenho. E daí para frente a pessoa vai estar com Deus ao seu lado, né? Então é uma oração, mas acima de tudo também é um ato onde nós pedimos a ajuda de Deus para irmos em frente. E algo muito importante que a Tatiana falou é pedir sabedoria a Deus, né? Sim. Está lá em Efésios 1:16, que Deus nos dá sabedoria para entendermos aquilo que Deus tem para nós, não é? E isso da área de amor é uma das áreas que Deus quer que nós entendamos. E pronto, a pessoa que está no ato de fazer isso deve ter a se arrepender e mudar. E para a pessoa que está nos acompanhando, pastor, que está sendo ali julgada, que está sofrendo com manipulação, com julgo, com uma opressão, qual é a posição delas? Acredito que o primeiro passo é realmente entender que quem está por trás disso não são as pessoas, Sim, né? a Bíblia fala que lá em Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra pessoas. Exato. Eu falei no início do programa, se calhar talvez as pessoas não ouviram, talvez também ouviram, daquela senhora que sofria violência doméstica. Ela decidiu perdoar o seu companheiro e Deus entrou na sua casa. Então, se você estiver passando por esses problemas, perdoe e fale aquilo que você quer colher em relação a essa pessoa. Ah, mas não merece, não importa. Quando nós decidimos perdoar, nós somos os primeiros beneficiários. Exato. Então, independente de estar sendo na posição de manipular, de julgar, de estender o dedo, ou a pessoa que está sendo a vítima, independente do que for, precisa ter uma atitude de mudança, de Exatamente. arrependimento, de perdão. E é isso que vai trazer o sucesso, ou não é? Exatamente. É uma atitude de fé, Exato. não é? Perante a situação. Então, nós temos duas opções. Ou revidar, não é? Com a mesma intensidade, ou dizer o seguinte, não, eu tenho que amar esta pessoa, tenho que falar bem dela, tenho que orar por ela, porque é isso que diz lá em Mateus 5:44. E é o que vai trazer sucesso para todas as Sim. pessoas que nos acompanham, para todas as pessoas que confiarem em Deus, ou não é, Sim, pastor? exatamente. E eu acredito que você que está nos acompanhando, o pessoal que está lá em casa, né, quer realmente vencer qualquer e toda situação que está batendo à tua porta. Decida confiar em Deus, decida olhar para Jesus, decida fazer o bem, decida realmente não pagar na mesma moeda, mas seja diferente. Mostre esse Jesus, peça para Deus uma sabedoria para que você possa ter boas atitudes. Sabedoria não só ao agir, mas também ao falar. Sempre há um tempo certo. E saiba que tudo tem um propósito debaixo da terra. Nós vamos para o nosso momento musical e daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos orar por todos os pedidos de oração. Por isso, fique aí conosco que nós agora vamos para o nosso videoclipe. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou. Eu estou livre das algemas do mundo. Uma decisão mudou todo o meu futuro em Cristo. Encontrei a liberdade, as trevas é mentira, a luz é a verdade. O brilho reluzente que conduz a minha alma na minha caminhada, dita as minhas coordenadas. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A vitória é conquistada pelo sangue, pra que as coisas já ao meu alcance pela fé. A mesma fé pelo poder que vem do alto. O Espírito que habita em mim faz de mim um santuário. Regenerada, uma herdeira abençoada, que busca a terra prometida como fim dessa jornada. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje
Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, sou mais que vencedor pelo Rei da Glória, que lapidou a minha vida, mudou a minha história. Te louvo e te agradeço de todo o coração, te louvo e te agradeço pelo plano da salvação. O Senhor foi entregue pela minha transgressão e ressuscitou para minha justificação. A destra de Deus Pai intercede por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A voz que hoje clama em oração expressa toda a gratidão pela salvação. O alto preço pela minha vida na cruz foi pago, o sangue derramado por mim no Calvário. Em ti só encontro motivos pra sorrir. Em ti eu sei que o melhor está por vir. A fórmula da paz e da felicidade. Só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou. Pelo meu Senhor, o véu se rasgou. Hoje tenho livre acesso ao seu amor. O castigo que me traz a paz, Ele levou. Da lama e do pecado, Ele me salvou. Graças te dou por tudo que sou. Graças te dou pelo seu infinito amor. A fórmula da paz e da felicidade. Só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar. Sou livre. A nossa fé, ela move montanhas. A nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu acredito que você, para a sua vida, deseja e espera coisas boas. Por isso, hoje nós vamos, além de termos aí 60 minutos que nós já tivemos, aí já estamos quase chegando ao final do nosso programa, nós agora vamos ouvir uma história de fé. Uma história de fé baseada na Bíblia, em que realmente alguém decidiu ter uma atitude de fé, uma atitude boa e conseguiu vencer. E é o que o pastor Emanuel vai compartilhar conosco hoje, não é, pastor? Exatamente, nós sempre trazemos esse momento que é muito importante para gerar fé no nosso coração, Sim. até porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E hoje eu trago uma história muito interessante que eu gosto muito, que Jesus nos ensina que nós não devemos realmente julgar, porque só Ele tem esse poder e mesmo assim, momentos ele não fez, né? Uma mulher foi pega em adultério e as pessoas levaram diante de Jesus. Olha, Jesus, esta mulher foi pega em adultério e diante da lei de Moisés, esta mulher tem que ser apedrejada. Mas queremos saber o que Jesus diz em relação a esta situação. E a Bíblia fala que Jesus não respondeu nada, pelo contrário, abaixou a sua cabeça e começou ali a escrever no chão, né? E ele disse, passado um pouco de tempo, ele falou: aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Os mais velhos foram saindo até ficar os mais jovens, né? De repente, só ficou a senhora, né, e Jesus. E Jesus perguntou àquela senhora, não é? Maria, onde está aquelas pessoas que te acusaram, que te condenaram? E ela falou: não estão, foram embora. E ele disse: também eu não te condeno. Vai, não peques mais. Ou seja, Jesus tinha todo o direito do mundo para julgar, para condenar Maria Madalena. Mas por que Jesus não fez? Porque, na verdade, Jesus viu acima de tudo ali o arrependimento. Claro que nós não estamos aqui dando ênfase e dizer também que nós somos a favor do adultério. Mas Jesus perdoou Maria Madalena,
não é? Então, este ato de libertar o nosso perdão faz com que nós vençamos, libertemos muitos obstáculos para receber a nossa cura, o nosso milagre, a nossa libertação, em nome de Jesus. E é importante, né, nós termos isso no nosso coração, que todos nós vamos estar sujeitos a esse problema da manipulação, esse problema de realmente ter ali um julgamento, algo. E se você estiver aí com o queijo e a faca na mão, decida ser diferente. Jesus usou da sabedoria realmente para mostrar para que todas aquelas pessoas que estavam preparadas para julgar, que todos nós temos os nossos erros e o momento de fraqueza, né, de realmente pecar. Mas o nosso papel é fazermos a diferença, não é, pastor? Exatamente. Jesus, ele mostrou justamente isso, que nós tínhamos que ser a diferença. Tatiana falou no início que nós somos a luz deste mundo, o sal desta terra. Nós temos que levar sempre, acima de tudo, o amor, o perdoar, literalmente, levar o amor até as pessoas para que elas possam conhecer esse nosso Jesus. Exato. E nós exortamos a todas as pessoas que estão interessadas, né, em realmente descobrir qual é a origem dos seus problemas, aí uma das nossas igrejas, não é, pastor? A ver, a conhecer mais sobre este material, sobre este livro, né, que é a origem dos problemas. O pastor Emanuel até trouxe no programa de hoje para que você possa aí gravar essa capa, gravar esse nome e realmente descobrir qual a origem do seu problema. Se você que está em casa nos acompanhando passa por algum problema, acredite que há uma solução. Há realmente algo que Deus preparou para nós para que você possa vencer. Não há maldição que Deus não consiga resolver, não há problema que Deus ele não consiga resolver. E acredite mesmo que todos os problemas, quando nós confiarmos e fizermos a vontade de Deus, nós vamos vencer sempre na nossa vida. O pastor agora vai orar, né, por todos os pedidos de oração que nós recebemos. E acredite mesmo que hoje você vai receber o poder e a unção de Deus para a sua vida, não é, pastor? Amém. Vamos orar e é Deus que põe um poder. Exato. Nós estamos aqui apenas como um vaso nas mãos de Deus. Então, você que está nos assistindo hoje, hoje ouvimos grandes histórias, grandes segredos para nós vencermos. E eu tenho certeza que Deus também vai operar na tua vida hoje, em nome de Jesus. Ó Pai, eu trago diante de Ti todas as pessoas que hoje decidiram entregar diante de Ti, quer seja um problema na saúde, quer seja um problema familiar, uma libertação. E eu declaro a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua unção na vida destas pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O que fazer depois de orar, pastor? Existe algo a se fazer. Sim, agora é crucial deixarmos justamente essas atitudes para que Deus possa vir agir. E também algo importante, se você não anda com Deus ainda, procure uma igreja Maná mais perto de você. E essas pessoas, todo mundo que nos acompanha, que procura uma igreja Maná, pode entrar no nosso site, né, na TV Maná Exatamente. Brasil. Lá nós temos o ícone que diz as moradas e lá vamos ter as moradas que nós temos espalhadas aí por todo o Brasil. Muitas igrejas. Muitas igrejas, não só no Nordeste, como no interior, mas também em toda parte do Brasil. Você realmente vai ver as muitas igrejas que nós temos aí espalhadas por todo o Brasil. Acredite mesmo que essa palavra entrou no seu coração e a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Muito obrigada, pastor. Obrigado eu pelo por ter convite. vindo no nosso Até programa. uma próxima. Até uma próxima. Acredite que todo o pessoal que estava conosco também estava muito bem acompanhado nesse programa. Como sempre. Sempre. É exatamente isso. E um abraço para todo o pessoal que nos acompanhou. Muito obrigada pela sua companhia. E lembre-se a importância do que é nós andarmos em amor. As pessoas falharem não nos dá o direito de julgarmos, não nos dá o direito de pagarmos da mesma moeda, mas seja diferente. Diga aí para você sempre, eu sou diferente e eu vou agir de forma diferente. Confie em Deus que tudo na sua vida, cada dia mais, vai mudar e vai mudar para melhor. Desde já eu agradeço pela sua companhia, muito obrigada, até o próximo programa, hein? Tchau, tchau.